grande e querida, seja muito bem-vindo. Nossa Obrigada. comunidade, Lívia, ela é composta por gestores industriais, os profissionais que normalmente nós nos encontramos no mercado. Nem todo mundo te conhece, então eu queria que você pudesse dar as boas-vindas para a nossa audiência e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Marco. Eu que agradeço o convite. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lívia Tiso, como o Marco já comentou. Eu estou aí há 13 anos, quase 13 anos na indústria petroquímica, né? Foi minha primeira experiência como profissional e estou lá até hoje, já tendo passado por diferentes cargos e unidades, então acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso aqui, como é que eu cheguei onde eu estou hoje. Bacana. Lívia, uma das grandes perguntas, né, das indústrias que ainda não começaram a sua jornada Indústria 4.0, ao encontrar profissionais como você no mercado, é uma pergunta típica, e eu farei aqui o papel sempre de representante dessa audiência, tá? Aqui perante você, tá? Como que começa a jornada Indústria 4.0, Lívia? Olha, Marco, essa é uma pergunta muito boa, porque assim, eu imagino que para indústrias que estão nascendo agora, supondo aí, eu estava refletindo sobre isso ontem. Vamos supor que você está inaugurando, fazendo o que a gente chama de greenfield, né? Você está construindo uma planta do zero, da grama, né? Eu imagino que para essas indústrias o desafio é um pouco menor do que para indústrias que estão há 50 anos aí consolidadas e têm que se adaptar e se tornar indústrias digitais, né? Eu acho que o desafio é bem diferente, porque você começar as coisas já do caminho certo parece um pouco mais fácil. Mas a realidade é que a gente tem pouquíssimos investimentos hoje em Greenfield, principalmente no Brasil, né? Então, a gente quer tornar mais rentável, mais eficiente as plantas que já existem hoje aqui. Esse é sempre o nosso objetivo, né? Os tempos de vacas gordas, às vezes, nos permitem investir, construir alguma coisa nova. Mas nós, por exemplo, na Braskem, nosso último investimento de construção de planta do zero, já tem, acho que uns 8 anos de operação, que é a planta do México. Então, já tem um tempinho. Então, assim, a jornada é complicada, é difícil, exige muito suor e exige muito do que a gente chama de músculo digital, né? Hoje, na área onde eu trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nós somos cerca de 40 pessoas numa indústria de 8 mil, falando sobre digitalização e tentando ser o mais ter a maior capilaridade possível desse assunto até, né, quem está lá no chão de fábrica. Então, a gente fala muito de estratégia, a gente conecta muito com as iniciativas, com os novos projetos, mas não adianta nada se a gente fica aqui só nesses 40. Eu preciso ter braços muito maiores, né, dentro da companhia. E eu preciso ter uma companhia que se baseia muito em dados, eu preciso acreditar em inteligência artificial, porque às vezes a gente precisa acreditar, né, antes de ver o resultado, eu preciso que alguém cumpra a ideia, né, e eu sei que isso é desafiador, muitas vezes, para quem sempre fez projetos de maneira mais tradicional, né, então às vezes quebrar o mindset é um pouco difícil, né, principalmente em indústrias de base, super tradicionais como a que eu estou, né. Enfim, acho que esse é um começo de conversa. Legal. Uma outra pergunta bastante frequente, Lívia, é quanto às pessoas, né? Elas sempre são muito resistentes à mudança, né? Que conselho você daria a um gestor, a um engenheiro, que assim como você era de automação e agora está focado aí nas iniciativas de transformação digital da companhia? Marco, a gente entendeu que não dá para fazer transformação digital se você olha só para a tecnologia. A tecnologia é só uma pontinha do iceberg, né? A gente costuma atribuir aí cerca de 60% do sucesso de projetos de transformação digital às pessoas, né? E o restante, processos e tecnologia. Então, nós temos, por exemplo, uma área focada em change management, em gestão de mudança, para falar de transformação digital. Então, todas as iniciativas de transformação digital da Braskem tem um staff, um membro do capítulo de transformação digital. E o conceito de capítulo é algo que nós trouxemos para a Braskem também, dentro do Centro Digital, que é muito baseado nas organizações ágeis, né? Para a gente poder falar de squad, dessa distribuição de
de competências específicas em cada iniciativa que nós estamos tocando. Então, tem pessoas especialistas no tema pessoas dentro de cada iniciativa. Então, a gente garante que essas pessoas estão engajadas, estão capacitadas, estão se sentindo confortáveis, estão sendo incluídas nas decisões e são parte do processo. Então, isso é o papel do change management dentro das iniciativas de transformação digital. A gente entendeu que não dá para fazer se não for assim. Eu aprendi, Lívia, como consultor, nós somos engenheiro de automação. Na verdade, a minha formação é engenharia de automação, você é engenheira química e se especializou em automação. Então, posso chamar você também de engenheira de automação como eu, né? Pode. Como engenheiros de automação, quando o conceito chegou, né? Você já tinha feito planos diretores de automação informática, eu vivia disso, né? Era com isso que eu sustentava a minha família. E eu aprendi, sabe, Lívia, que indústria 4.0 é um conceito muito maior que isso. E eu tenho percebido, eu sei que você correu atrás, eu também corri, mas eu tenho percebido que alguns colegas nossos continuam como engenheiros de automação e não desenvolveram a sua perna de inovação, não desenvolveram a sua perna de gestão, né? E, na minha opinião, deixar os projetos Indústria 4.0 com alguém de automação que não se desenvolveu e não correu atrás, não só de um treinamento digital, mas sim de conceitos, como você acabou de explicar aí, né? Envolvendo inovação, gerenciamento de projetos, gerenciamento ágil, né? Que a gente acabou fazendo na nossa carreira. Aliás, as nossas carreiras são bem similares, bem parecidas. Sim. Eu queria saber de você, na sua opinião, Indústria 4.0 deveria ser conduzido por alguém de inovação, por alguém de TI, por alguém de automação, por um mix disso ou nada disso? Qual a sua opinião? Quem tem que estar à frente? Como chama a mulher digital, o homem digital que está à frente disso? Ô, Marco, eu acredito que, além de multidisciplinar, tem que ter o papel novo, que é o papel da transformação digital. Eu não acredito que o cara da TI possa assumir um chapéu de transformação digital e nem que o cara da automação possa assumir o papel de transformação digital. Posso estar enviesada, tendenciosa? Posso sim, afinal de contas é assim que a gente faz na Braskem. Mas como eu vejo que aqui a gente tem resultados positivos comparados com lugares que não fizeram esse tipo de movimentação, aí eu trago essa confirmação, sabe? Então, assim, eu acredito que a criação de um núcleo, pelo menos, de um estirco, né? De onde um comitê que vai guiar o tema de transformação digital é essencial. E a execução, ela não pode ficar nas áreas tradicionais, como TI ou automação, porque é difícil quebrar o estado da arte, da forma como essas pessoas e essas áreas sempre fizeram, né? A gestão de projetos. Então, tem que ter um comprometimento da alta liderança, ou para deslocar recursos dessas áreas para falar só de transformação digital, ou para criar uma outra área para falar disso. E, lógico, incluindo todas essas áreas de tecnologia, não dá para excluir. Então, por exemplo, a forma organizacional que a Braskem tem hoje é uma vice-presidência que tem as áreas de TI, automação e transformação digital. Foi a forma como a gente mais conseguiu evoluir nesse tópico, né? Até 2019, cada área dessas estava numa vice-presidência diferente. Hoje nós estamos todos juntos numa área de inovação e tecnologias digitais. Investimentos e tecnologias digitais. Porque tem também o time da engenharia, dos projetos, que está junto conosco também nessa mesma vice-presidência. Então, você vê o clássico, né, do PMBOK, e você vê o novo, né, da transformação em digital e do ágil, tudo na mesma vice-presidência. Essa combinação funcionou muito bem por aqui.